Saudações, Jovencio. Trago-lhe um tema muito interessante, máquinas de corrente contínua. Vamos introduzir as máquinas de corrente contínua e depois vamos falar aspectos construtivos, aspectos básicos da sua construção, sim, claro, da máquina de corrente contínua. A máquina de corrente contínua é um tipo de máquina em que extrai-se uma corrente contínua nos seus terminais, na armadura. Ela é semelhante às demais máquinas pelo fato de que no interior da própria máquina a corrente que é produzida, corrente alternada, apenas na saída é produzida uma corrente contínua por um processo chamado comutação. Características da máquina de corrente contínua. Primeiro, a máquina de corrente contínua é fácil de controlar a sua velocidade por vários fatores que, com o andar do vídeo, vamos descrever. Quanto menor for a velocidade, maior é o torque. Essa é uma das características da máquina da corrente contínua. Segundo os dados revelam que a fabricação de uma máquina de corrente contínua é muito cara em relação a outros tipos de máquina. Maior necessidade de manutenção. A máquina de corrente contínua necessita uma manutenção quase constante em relação aos outros tipos de máquina. Cuidados na partida. Então, já que já mencionando aquilo, para que a saída tenhamos uma corrente contínua, temos um discurso chamado comutação. Essa comutação cria faíscas ali na sua trama. Então, essa também é uma das características que caracterizam as máquinas de corrente contínua. E por fim, temos o uso de clínio, tanto com o motor quanto com o gerador. Ou seja, devido ao que a fabricação ser cara, necessitar de uma manutenção quase constante e ter muitos cuidados na partida e criar faíscas devido ao processo de comutação, em algum momento, esses mais os outros fatores fazem com que este tipo de máquina cada vez mais desapareçam do mercado. São, sim, em algum momento, necessitados em caso de aspectos específicos e especiais. Aspectos construtivos. A máquina de corrente contínua, como as demais máquinas, ela tem duas partes principais. Stator, que é a parte fixa, e o rotor, que é a parte móvel. Vamos iniciar pelo stator, que é a parte fixa. A imagem que está aí. O stator é composto de uma estrutura ferromagnética e laminada, com poros salientes, aos quais são enroladas as bobinas que formam o campo quando uma corrente circula pelos condutores. Ou seja, é no stator onde se cria o campo. E lá no stator é composto por uma estrutura ferromagnética. E essa ferromagnética deve ser laminada. Por que deve ser laminada? O processo de laminação deste material ferromagnético reduz correntes parasitas do rotor e stator. Assim como o rotor e o stator têm o mesmo processo, e aumenta a resistência elétrica, melhorando o seu rendimento. É por essa razão de que deve ser primeiro ferromagnética e também deve ser laminado. E por que o material deve ser ferromagnético? O material ferromagnético aumenta a densidade de fluxo magnético da máquina.
diminuindo assim o tamanho da máquina e, por sua vez, diminui a dispersão do fluxo magnético. Então, eis a razão de que o estátor deve ter esta estrutura ferromagnética e não só, também deve ser laminado. Rótor. De lembrar que o estátor pode ser chamado de campo, porque ela produz o campo. Rótor é a armadura porque é lá onde se extrai a corrente elétrica. Se estiver a funcionar como gerador, mas também é lá também onde nós podemos alimentar uma corrente elétrica, também se estiver a funcionar como motor. Esta aqui é uma imagem que ilustra um rotor. Temos a parte dele é acoplada a um ventilador. Depois temos sapatas. Né? Essa sapata, este é o material ferromagnético que nós mencionamos aqui. E também de uma forma de laminação, com as vantagens que acabamos de mencionar, o porquê que deve ser assim. E também é alojado aqui as bobinas. E por sua vez temos o eixo do rotor, que é este aqui, estão a ver, e temos lâminas do comutador. O comutador vamos falar com mais detalhes a seguir, mas por já. Aqui também já acabei de falar que o rotor deve ser um eletroímã constituído de um núcleo de ferro, também, como a seu estátor, com enrolamento de suas superfícies, também já acabamos de ver, os quais são alimentados por um sistema mecânico de comutação, que acabei e que vamos falar mais mediante esse sistema de computação. Mas há uma coisa muito interessante que nós devemos perceber aqui. Por que o rotor deve ser um eletroímã? Só haverá o fluxo magnético se ser um eletroímã. Quando é que se diz que é um eletroímã? Um eletroímã é um ímã artificial. Quando se fala eletroímã, estamos a dizer que é um material, assim posso chamar, que se comporta como um ímã, que vai criar um campo magnético. E esse material não é natural. Se não é natural, foi feito pelo homem, é artificial, mas se comporta como um ímã, chamamos de um eletroímã. Só ele vai se comportar como com propriedades magnéticas. Primeiro, deve ser ferromagnético. Se ser ferromagnético, se alojarmos as bobinas lá, né? Alojarmos algumas espiras nesse núcleo ferromagnético, como estamos a ver aqui, e se alimentarmos nela, circular uma corrente para o princípio eletromagnético, um campo elétrico variável irá criar um campo magnético variável. Então, é dessa forma que cria-se um eletroímã. Então, em suma, temos enrolamento de campo que compõe um eletroímã que produz o campo principal da máquina. Depois, temos o enrolamento de armadura ou de rotor, que contém os condutores que serão imersos no campo principal para a produção de tensão, gerador induzido ou torque motor. Então, como é que é produzida então a corrente contínua, já que no seu interior qualquer tipo de máquina produz uma corrente alternada? Simples. Temos o sistema chamado sistema mecânico de comutação. Primeiro, temos o sistema. Só para lembrar, temos bobinas de induzido. Bobina do induzido é o rotor. Bobina do indutor é o estátor, porque é lá onde se cria o campo. E temos o induzido, que é o próprio rotor, e temos comutador, temos escovas. Aqui essa imagem pode
pode-se ilustrar bem. Temos aqui o computador, que é esta parte daqui que estamos a ver, rotor do computador. Aqui a parte na saída. O que é um computador? Bem, comutador é solidário ao eixo do rotor, primeiro passo. Possui uma superfície cilíndrica com diversas lâminas, as quais são conectadas ao regulamento do rotor através de escovas fixas que exercem pressão sobre o computador. Na verdade, o computador funciona que nem um retificador, que vai retificar a corrente alternada e a corrente contínua. E sobre o computador, irei gravar um vídeo que só fala de computador. Mas, na verdade, como é que o computador funciona? Primeiro, é fundamental para o funcionamento da máquina de corrente contínua como motor, uma vez que o torque surge devido à busca de alinhamento entre os campos do rotor e do stator. O computador varia continuamente a orientação do campo produzido pela armadura, não permitindo que os dois campos alinhem em que o torque seja nulo. Então, essas são as vantagens do computador. Como havia dito, acerca do computador, vamos ter que gravar um vídeo só específico que fala do computador. Mas, em suma, a máquina de corrente contínua tira a corrente contínua somente por o processo de comutação. Esse processo de comutação funciona uma espécie de um retificador, que vai retificar a corrente alternada que é gerada no interior da máquina para a corrente contínua que nós vamos extrair a saída. Ou seja, todo tipo de máquina de corrente contínua, assim como alternada, no interior dele, a corrente que é produzida é corrente alternada. Mas se queremos que a máquina funcione como uma corrente contínua, devemos lá colocar o sistema de comutação que vai retificar a corrente contínua para a corrente alternada. Este foi o resumo de aspectos construtivos de uma máquina de corrente contínua. Falamos que a máquina de corrente contínua é constituída por duas partes principais, stator e rotor. No stator é lá onde se cria-se o campo e temos lá constituído por uma estrutura ferromagnética e essa, por sua vez, essa estrutura deve ser laminada e com as suas vantagens que acabei de mencionar. E no rotor é chamado também de armadura, é lá onde produz a corrente alternada e é lá também nós podemos extrair a mesma corrente. De referir aqui, no interior da máquina de corrente contínua produz uma corrente alternada, mas acoplado a um sistema mecânico de comutação e que esse sistema funciona como uma espécie de um retificador que vai retificar a corrente alternada para a corrente contínua. E com este processo é que dá o nome dessa máquina, ser chamado máquina de corrente contínua. Se gostou do vídeo, deixa um like aí e com promessa de trazer mais novidades da área de engenharia elétrica. Já foi? Muito obrigado.